Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando mais um BNC Entrevista aqui pela nova página do BNC no Facebook, BNC Amazonas. Curta e compartilhe essa página com os seus amigos. Hoje a gente está recebendo aqui a Jimima Silva, que é presidente do Sindicato dos Professores da OEA. Boa tarde, seja bem-vinda, Jimima. Boa tarde. E também a professora Lúcia Pulga, que faz parte da diretoria do sindicato. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde. A gente vai falar aqui sobre diversos assuntos referentes à Universidade do Estado do Amazonas, a questões salariais, a possível paralisação de professores, vamos falar sobre cidade universitária, alteração de um decreto aí do governo que alterou a fórmula de cálculo do peso dos votos para a eleição de reitor e vice-reitor da universidade, enfim, diversos assuntos que tratam da Universidade do Estado do Amazonas. E você que está nos assistindo pode participar também, deixando a sua opinião e a sua pergunta aqui à diretoria do sindicato. E se elas souberem, obviamente, vão responder, senão, de repente, entre em contato depois, tá certo? Bom, está acontecendo nesta semana uma intensa mobilização na capital. Vocês estão se mobilizando com relação à recuperação de perdas salariais que já representam 49% na remuneração, contando aí com dissídios e escalonamentos, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho, professora Jimima, sobre essa semana que está acontecendo aqui na capital. Bom, boa tarde. Essa semana, né, de mobilização, na verdade, ela parte da necessidade de responder a alguns sindicalizados que têm mandado e-mail para o sindicato e têm se manifestado em assembleias realizadas anteriormente sobre ações mais efetivas, mais enérgicas, quanto a esse desrespeito ao nosso plano de cargos, carreiras e salários, nosso PCCR, que acumulou nos últimos 4 anos, né, uma gestão inteira, né, de um governo que não pagou, né, que não honrou com dissídios, né, são 3 anos de dissídio, vamos entrar no 4º, parcelas de um escalonamento que foi concedido em 2014, que seria planejado para cada janeiro, né, ser concedido. Ficamos o ano todo de 2017 sem a parcela que deveria ser concedida em janeiro de 2017. E agora já fechamos o mês de janeiro de 2018 e não conseguimos. Recentemente, né, agora essa semana, tivemos essa notícia de que o escalonamento, a parcela de 2017, seria concedida ainda este mês, né, de fevereiro. Mas o que nós temos experimentado, né, nessas ações que temos produzido, né, é uma falta, né, de retorno para a abertura do diálogo com esta seção sindical. O Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas é uma seção sindical do Sindicato Nacional, que é o ANDES. E nós somos a instância, né, para a negociação dos direitos dessa categoria. Então, nós temos protocolado, desde a mudança do governo do ano passado, pedidos de abertura de mesa de negociação, de audiência com o governador. Em dezembro, fomos recebidos pelo então chefe da Casa Civil, né, secretário da Casa Civil, que prometeu agendar uma reunião ainda em janeiro, mas na virada do ano, né, mudou também o secretário. Voltamos agora em fevereiro, né, nós protocolamos uma solicitação em outubro, outra em dezembro, que foi essa, e agora uma em fevereiro. Né. Em fevereiro falamos com um assessor do atual secretário, né? E também falamos na nossa angústia de ter protocolado vários pedidos e não efetivamente ter encontrado, né, com o mandatário, né, do executivo. Então, a gente tem essa necessidade de apresentar todas essas demandas e, como nós estávamos comentando anteriormente, verificar qual a forma, qual o planejamento que o governo pode nos apresentar para cobrir, né, para sanar essas perdas,
parcelar de que forma ele pretende, porque já há um passivo muito grande, né? Além desses dissídios, além dessas parcelas de escalonamento, nós tínhamos promoções acumuladas que foram concedidas agora em dezembro, mas tudo que tem sido concedido de dezembro para cá não considera, né, o que está acumulado, retroativo, né? Tiveram promoções que estavam aguardando já há cerca de 3 anos, que foram concedidas em dezembro, mas que valem de dezembro para frente. Então, o passivo sempre fica um discurso de que vai ser visto depois. Mas esse visto depois, nós precisamos saber como, né, e quando. A gente estava conversando, professora Lúcia Pulga, antes de começar a entrevista, que mesmo com esse pagamento que foi prometido, né, que vai ser possivelmente uma folha suplementar, ainda faltariam mais de 30% ainda para vocês serem ressarcidos nas perdas, não é isso? Isso. Nesse momento, nós temos perdas acumuladas de 30%, isso sem falar do que está para trás da época que não foi pago, o que certamente vai se acumulando, vai virando uma bola de neve. Eu acho que o importante é que nós possamos ter uma negociação com o governo do Estado para que se possa colocar todas as questões que estão pendentes e que dentro desse espaço seja feita uma negociação sobre como que o governo pretende honrar com tudo que está atrasado. E não é por falta de tentativa de diálogo deste sindicato que isso não aconteceu. Nós estamos fazendo mobilizações, dias de paralisação, protestos na capital e no interior desde 2015. Nós fizemos em 2015 dias de mobilização, fomos para a porta do governo, nós fizemos em 2016, nós fizemos entrevista coletiva denunciando situações que eram problemáticas na universidade. E agora, com este novo governo, nós protocolamos o primeiro documento ainda em outubro, logo após a posse do governador, e nós até hoje não tivemos nenhuma resposta sobre um momento de negociação com a categoria, e isso nos leva a uma assembleia que vai ser realizada em Manaus, no qual a categoria vai discutir de uma maneira bastante aberta, bastante franca, o que pretende fazer em relação a todas essas situações que estão aí perdidas no meio do caminho e para a qual a categoria não tem nenhuma resposta do governo, não tem nenhum documento do governo propondo nada. E não tem também a chamada do sindicato, que já protocolou documentos, já se dispôs a conversar, já se dispôs a negociar, mas até o momento não recebeu nenhum tipo de resposta, de fato, positiva do governo. Professora, e se não houver avanço nas negociações, há risco de paralisação geral dos professores? Olha, é claro que isso é uma decisão que os professores vão ter que tomar em várias assembleias na capital e no interior, mas o risco eu acredito que existe sim. Por quê? Porque a categoria encontra-se bastante insatisfeita com todos esses anos de perdas acumuladas e ela precisa de respostas concretas, precisa de um planejamento sobre como isso vai ser feito, ou seja, o que o governo quer fazer? O governo precisa fazer algum tipo de proposta para a categoria poder analisar a proposta, não pode ficar sem resposta. Ou não pode ficar também como se fosse quase uma obra divina, por exemplo, serem dadas as promoções das pessoas que já faziam jus a essas promoções há anos. Não é nenhum favor, é direito já adquirido, né? Da mesma maneira, a possibilidade que foi anunciada de pagamento agora, no final de fevereiro, de um aumento previsto, né, na nossa lei, é alguma coisa que também não faz parte não é nenhuma benesse, mas é parte de um direito adquirido, direito, inclusive, que está sendo buscado judicialmente. Nós temos processos em andamento, neste momento, né? E que buscam também lidar com essa situação. É claro que nós preferimos a via da negociação, é muito melhor para todo mundo. Até quando, qual o prazo, limite que vocês têm para esperar antes de tomar uma decisão mais drástica,
efetiva como a paralisação geral, por exemplo? Acho que se houvesse um limite, né, já teria extrapolado. Mas quem faz esse limite é justamente a categoria que decide em assembleia. Né? É na Assembleia que nós consultamos, né, apresentamos o que o sindicato faz. Né? Ele se mobiliza administrativamente, ele protocola, ele tenta articular politicamente, ele tenta chegar, né, no gestor público para mostrar o quanto essa categoria tem sido, né, tratada como uma categoria de segunda classe. Eu posso te dar um exemplo. No ano de 2016, quando o governo, então governo que foi cassado, ele, pela justificativa de economizar, né, os gastos, né, do executivo, ele reduziu a carga horária, né, das autarquias. E no decreto, quando ele reduz a carga horária de 8 para 6 horas, né, a única secretaria que fica de fora, citada nominalmente, é a Secretaria de Estado de Educação. E a justificativa é de que ela desempenha a atividade fim. E a UEA, né, ela sofreu essa questão, né, da redução da carga horária e, consequentemente, perdeu a recepção do ticket alimentação. Os técnicos reduziram a carga horária, ficaram trabalhando 6 horas, mas o professor não tem redução de carga horária. E nós perdemos o ticket. E não foi citado que a UEA é atividade fim, só a Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente vê um tratamento desigual, né, para uma instituição de ensino que tem o peso que a UEA tem, né, de formar, levar ensino superior, formação de nível superior para todos os 62 municípios do Estado. E, desde então, nós não recebemos o ticket de alimentação por conta desse decreto. Quando foi, acho que no mês de novembro do mesmo ano, a carga horária ela voltou ao normal, de 6 para 8 horas, mas o pagamento do ticket não voltou. E quando o então governador foi questionado pelo sindicato, ele disse que, se nós quiséssemos, era para questionar judicialmente. Foi o que nós fizemos. Né? E essa ação já tem mais de um ano. Né? Agora, em dezembro, o atual governador resolveu conceder, né, novamente o ticket de alimentação, mas a partir de dezembro, é uma outra licitação, é um outro contrato. Né? E aí a gente tem recebido inúmeros questionamentos, né, porque há uma tramitação dos processos. Né? Quando chega no judiciário, ele manda o governo do Estado se manifestar, ele manda a UEA se manifestar, e ela se manifesta questionando a legitimidade da nossa ação. Então, os professores, né, que são defendidos nos seus direitos pelo sindicato, né, que, orientado pelo, então, governador, disse para questionar judicialmente. Questionamos, levamos para a Assembleia, em decisão de Assembleia, foi decidido que íamos judicializar, né, essa pauta. E essa pauta, essa ação, ela tem, né, se arrastado porque há sempre o questionamento por parte da gestão superior, da UEA também, da legitimidade, né, da ação. Então, a gente vê um contraditório aí. Nós estamos aqui prestando um serviço que é o serviço atividade fim desta instituição, que é o ensino, a pesquisa, a extensão, mas o tratamento no que diz respeito aos nossos direitos tem sido feito de uma forma, a uma categoria de segunda classe. Né? E a gente vê esse diferencial nesse tratamento, nesse caso do ticket. Professores aqui que estão acompanhando a transmissão, dando força para vocês, dizendo bota quente. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários. Seguramente são professores que estão falando aqui, né, na transmissão. Mas eu queria antes falar sobre a situação financeira da universidade. Em julho de 2017, a gente resgatou uma memória do reitor Cleinaldo Costa, que ele disse que a UEA talvez nem chegasse ao fim do ano passado. E eu lembro que o sindicato, em novembro, também no ano passado, promoveu debate temático sobre orçamento, financiamento e transparência com relação aos recursos da Universidade do Estado do Amazonas. Inclusive até convocando parlamentares, deputados estaduais. Eu queria saber como é que está a situação financeira da universidade e se o Poder Legislativo tem atuado, tem abraçado essa causa como o sindicato quis que acontecesse, pelo menos nesse evento aqui do ano passado. Sim, ano passado nós realizamos um evento que eu acho que, com a finalidade que teve, foi muito bem sucedido,
porque nós tivemos a oportunidade de trazer uma informação bastante qualificada que os parlamentares tinham sobre a situação da universidade. E nós consideramos que uma questão chave que foi tratada lá e que continua a ser uma questão importante é a necessidade realmente da transparência na maneira como os recursos da universidade são geridos. E eu vou falar de coisas bem específicas. Olha só, nós temos um estatuto da universidade. É o mesmo estatuto, já deveria ter sido atualizado em várias coisas, mas, enfim, é o que está em vigor. Esse estatuto, ele prevê um plano de desenvolvimento anual. Nesse plano, deveriam estar discutidas todas as questões da universidade, justamente para que o gestor não chegue no meio do ano e venha com uma frase aterrorizante de que pode não ter condições da universidade terminar o ano, né? Essa situação causou, inclusive, um clima de bastante incerteza, porque aí você chega diante do seu aluno que acabou de entrar na universidade apavorado. É verdade que a universidade vai fechar? E eu tenho que dizer, olha, não é bem assim, né? Tem que estar um mundo muito doido, ou o governo muito maluco para fechar uma universidade. Mas, enfim, nós temos a história que mostra que a Universidade de Manaus, né, que é a primeira universidade, a Universidade Livre de Manaus, que é a primeira universidade brasileira que tem este nome, que hoje é o UFAM, durante muitos anos, até por questões econômicas, teve a sua atividade interrompida, seguindo só o curso de Direito e depois a Escola de Serviço Social, fundada pelo André Araújo, e na década de 60 que houve uma reestruturação universitária. Então, de fato, coisas que parecem muito sólidas, às vezes não são. Então, tem que ter planejamento, organização, responsabilidade com o que se vai fazer. Outra questão, além desse plano, o Estatuto prevê a existência de um conselho curador, que seria uma instância que fica acima do conselho universitário, acima do reitor. A composição desse conselho precisaria ser atualizada, porque até o nome das secretarias e pessoas que fariam parte já foram alterados, né, ao longo dos anos. Mas ele tem funções importantes. Por exemplo, a reitoria deveria apresentar o seu plano anual. Ao final, prestar contas do que foi feito para esse conselho. Então, nós precisamos caminhar no sentido de que as coisas, não é criar coisas novas, mas as coisas que já existem que precisam funcionar. Né? Nós estamos lidando na universidade com recursos públicos. A sociedade está investindo para que nós possamos estar lá. Então, é justo que haja um planejamento, uma participação, conhecimento profundo da situação da universidade, para que se possa tomar decisões maduras, sábias e não atabalhoadas, sem grandes justificativas. Ou seja, você tem um curso aqui, fecha esse curso, leva para outro canto. Existe a situação também de professores que ministraram aulas em cursos de oferta especial. Pela informação que nos chegou, são mais de 80 professores, alguns da própria UEA, outros externos, que alguns ministraram suas aulas, alguns há mais de um ano, e estão sem receber. O que significa isso? Significa, a meu ver, que não houve uma adequada organização na gestão dos recursos disponíveis. Como é que você pode abrir uma coisa e ficar afiado no final das contas? Né? E na hora que sai o pagamento, ainda sai como se fosse um favor. A pessoa já deu aula, já lançou nota, tem curso que o aluno já colou grau e o professor ainda não recebeu pela aula que ele ministrou. Alguma coisa a acrescentar, professora Jemima, sobre a situação financeira da universidade? De fato, esse anúncio, né, sobre a falta de investimento da UEA, por conta
da queda, né, a justificativa sempre é a queda do polo, da arrecadação do polo industrial, né, que tem um destinamento, uma destinação para a manutenção da UEA, por conta da crise econômica. Então, a gente ouviu muito essa palavra, né, essa justificativa, a crise econômica, vocês não receberam dissídio por conta da crise econômica, não tem mais ticket por conta da crise econômica. E como a professora Lúcia falou, existem dispositivos que, se fossem colocados em prática, como o Conselho Curador, né, que é necessário apresentar esse plano de desenvolvimento, não o PDI, né? Existe o plano de desenvolvimento institucional, né, que efetivamente tem sido, né, buscada a participação dos professores para desenvolver, né, para elaborar, mas esse plano é onde há todo esse planejamento, no que vai ser investido, né, a perspectiva de onde se quer chegar e depois prestar conta do que foi feito. Mas se ele tivesse sido colocado em prática, eu acredito que esses 4 anos de acúmulo de perdas, né, teria outro cenário, né? A gente tem também você falou sobre o evento que nós promovemos em novembro para tratar sobre a questão do orçamento. A época dessa notícia, em julho, né, de que a UEA estaria numa situação, uma palavra bem delicada que foi utilizada, né? Ela estava quase que moribunda, mas não foi essa palavra, né? Então, nós chamamos, naquele momento, para discutir, colocamos a universidade em pauta e promovemos um debate entre os, então, candidatos ao governo do Estado, né? Foi uma recepção muito bacana. Transmitido com exclusividade pelo BNC. Foi transmitido pelo BNC. Então, ali fizemos uma carta em defesa da UEA, né, pedindo que aqueles que lograssem êxito, né, se comprometessem em colocar em pauta, né, a UEA, né, nas suas ações parlamentares. Todos os que foram assinaram a carta, né? E a gente tem realmente alguns itens daquela carta que são de grande valia, né, como você falou. Nesses 4 anos, né, no último ano, nós tivemos 3, né, chefes do executivo. E entre a cassação do mandato e a eleição, né, o governador interino, ele chegou a nos receber, chegou a receber o sindicato uma vez, e nós compartilhamos com ele essa nossa angústia da falta de autonomia financeira da universidade. E que o dispositivo que poderia, né, melhorar isso seria a mudança na lei que dizia que o superávit, né, da UEA poderia ser utilizado em outras pastas, né? E ali, né, só poderia ser modificado com mensagem governamental. Então, naquele momento, né, o então governador interino, ele mandou a mensagem para a Assembleia Legislativa e foi modificada a lei. Então, esse é um ponto muito positivo. Nós acreditamos que com essa modificação, a partir desse início de ano, como essa notícia agora, de que agora sim há recursos para honrar, né, com essas pendências, nós podemos recuperar essas perdas, mas é necessário abrir a mesa de negociação com essa instância que é o sindicato, que é quem representa os interesses dessa categoria. O grande pleito, então, é dialogar com o governo. É isso que vocês querem, né? É isso mesmo. Nossa colega aqui do BNC, a Rosiane Carvalho, está assistindo a entrevista e está lembrando que nesse debate da UEA, o Amazonino não foi e não mandou representantes, né? Nesse debate que vocês estavam comentando aqui. A gente vai falar daqui a pouco sobre cidade universitária, mas eu quero ler alguns comentários aqui já das pessoas que estão assistindo essa entrevista. Otávio Rios, força professoras, vocês nos representam. O Brian Aires Pedroso, bota quente, minhas professoras queridas. Daiane Cristine, parabéns professora Jimima Silva e professora Lúcia Puga pela luta, avante. Roberto Mubarak, parabéns pelo compromisso com a nossa UEA. Fabiana Luciana Oliveira, estou por aqui, considero fundamental que o governo do estado ouça o que os professores têm a dizer. A Laiane Loyola, não se faz uma universidade sem a valorização dos professores e a garantia dos seus direitos. O Sindio-UEA está certíssimo em sua luta. Luiz Cunha, todas as reivindicações que estão sendo feitas são totalmente viáveis. A UEA está jogada às traças. Funcionários mal remunerados, falo como ex-aluno que sou. Luiz Cunha aqui, então, um ex-aluno defendendo aí a causa dos professores.
Quem mais aqui? Tami Rosas, força professoras. Fabiana Lucena, direito não é concessão. Entendo que a OEA não pode melhorar sua qualidade sem transparência na gestão. Verônica Prudente, vocês nos representam. Autonomia financeira já. Camilo Ramos, lutando se consegue conquistas acadêmicas e sociais. Samuel Lucena, concordo com as professoras. A universidade que não valoriza o seu corpo docente, seja através da remuneração ou carga horária de trabalho justa, tende a desvalorizar a si mesma. E mais comentários aqui. Tami Rosas, ex-aluna da graduação e vivenciou a luta da professora Lúcia enquanto coordenadora do curso para conseguir material, recursos, livros para a biblioteca, que é o básico, e concorda com tudo que está sendo posto aqui nessa entrevista. E aqui o Brian Aires Pedroso já fala do nosso próximo tema, que pergunta sobre a cidade universitária. Será que ela sai de antes de 2030, pelo menos? E aí, professora Lúcia Puga, em que pé está essa cidade universitária? Como é que vocês enxergam essa obra que está parada há 2 anos lá no Iranduba? Certo. Olha, o sindicato, ano passado, fez uma exposição fotográfica, inclusive com outdoors que foram espalhados pela cidade, no qual nós tratávamos justamente desse tema. E essa exposição fotográfica tinha por nome 5 anos de silêncio. Como assim? Olha, essa obra, em primeiro lugar, ela nunca foi discutida com a comunidade acadêmica. Nunca houve um processo de discussão sério sobre o que se queria de uma cidade universitária, como seriam as condições ideais, ou o que se poderia, inclusive, ter de inovador na construção de uma cidade universitária no Amazonas, de se pensar todo o conhecimento que existe desenvolvido para que você faça reaproveitamento de água, para que você possa usar energia solar, para que você tenha estratégias para lidar com todo o impacto ambiental que teria sobre um terreno daquele tamanho. E o que aconteceu foi que foi construída uma estrada maravilhosa, muito boa, muito bem sinalizada, e a construção do campus da reitoria, do primeiro bloco, está lá parada, pegando chuva, está com fungos, né, com a cerca caída, com um cachorro andando por lá. Ou seja, você tem um negócio abandonado, ou seja, recursos que são da universidade, recursos que poderiam estar sendo investidos na pesquisa científica, na melhoria das unidades que existem atualmente, recursos que poderiam estar sendo investidos nas unidades do interior. No interior, nós temos obras que estão para serem inauguradas um dia e não são, que é o caso da obra em Tefé, no campus de Tefé, e no campus de Parintins, que falta algum tipo de recurso para terminar e não termina. Então, a situação de Tabatinga, que a construção da universidade é pequena, que não tem uma sala disponível para fazer nada, porque todas as salas estão permanentemente ocupadas. No caso de Parintins, por exemplo, o nome popular, né, o lixão da cidade, funciona em um terreno que é um terreno da própria universidade. Um terreno que foi, em outra época, cedido para ser da universidade, está lá dentro do lixão, escorrendo chorume para dentro do terreno da universidade. Não faz muito tempo, teve situações dos resíduos que estão lá ficarem pegando fogo, com fumaça, obviamente, para toda a comunidade e para a universidade. Você sabe que o aeroporto de Parintins tem severas restrições, em algumas épocas até fica vários meses fechado, justamente por causa disso. É uma situação, obviamente, que afeta toda a cidade, mas afeta particularmente a universidade, pois está dentro de um terreno contíguo e que afetando diretamente com odor, inclusive, com mosquitos, né, afetando ali aquela região.
Então, esses recursos todos que foram colocados numa cidade fantasma, que é a cidade universitária, poderiam estar sendo aplicados na melhoria desses cursos, na melhoria dessa estrutura que existe no interior. Isso daí, para nós professores, chama-se condições de trabalho. O que são condições de trabalho? Tanto de ter um espaço adequado de trabalho para que você possa lá sentar, escrever, atender os alunos, que você possa ter um ambiente para que as atividades acadêmicas, de fato, sejam desenvolvidas adequadamente, né? Quanto condições de trabalho que envolvem, no caso aí de Parintins, a própria questão da salubridade, né? No caso aqui de Manaus, nós temos a Escola Superior de Artes e Turismo, que está numa reforma há vários meses, não se sabe quando vai ser a conclusão. Uma reforma que, inclusive, teve um acidente que quase vitimou uma professora que estava lá, que já teve incêndios dentro dessa obra. Ou seja, esse dinheiro todo que está lá enterrado na cidade universitária poderia ter sido usado. Então, está lá literalmente enterrado, não se sabe para que lado vai, né? Porque você já investiu um monte de dinheiro, vai abandonar, o que vai fazer? Não sei também qual é a resposta. O Ministério Público de Contas, o Ministério acabou de publicar essa matéria, esteve ontem lá na cidade universitária e constatou que a obra está parada. Eles constataram isso e estão aí fazendo um relatório do que foi achado para emitir recomendações. Falando ainda sobre cidade universitária, eu pergunto aqui da professora Jemima Silva. Hoje nós, infelizmente, registramos mais um acidente aéreo ali nas proximidades do Aeroclube. Um avião monomotor caiu e matou 4 pessoas. A 4ª vítima veio a óbito agora no meio da tarde. Apenas um sobrevivente. E na eleição suplementar de 2017, um dos candidatos, o senador Eduardo Braga, propôs que a cidade universitária viesse para o lugar do Aeroclube e o Aeroclube fosse para o lugar da cidade universitária. Queria saber da senhora o que a senhora acha dessa proposta, se é viável ou é melhor nem ter cidade universitária? A cidade universitária, você falou, a obra está parada, né? Eu complementaria, ela está abandonada. O sindicato foi lá em novembro também para fazer essa exposição de fotos. E nós constatamos assim, quem vai na cidade universitária hoje, na obra da cidade universitária hoje, não tem como sair de lá assim mexido, né? Assim, no sentido negativo mesmo. Você sai de lá pensando que aquilo é um elefante branco, né? Como é que foi permitido, né, iniciar uma obra daquela e parar, né, da forma como ela foi parada, e todo o dinheiro que foi investido ali, que poderia estar, né, sanando problemas pontuais, como esse aí do interior, né? Temos uma lixeira em Parintins, temos esgoto lá em Tabatinga, uma obra de Tefé que não acaba, e essas unidades todas precisando de espaço para crescer, né, para ofertar com qualidade curso, para demandar pesquisa, e a gente tem, né, um levantamento do orçamento da UEA dos últimos, de 2000 e eu acho que nós conseguimos, a informação das poucas que nós conseguimos com a reitoria, o orçamento da UEA, né, o que foi investido nos últimos 3 ou 4 anos. Então, a gente tinha ali 2013, 2014, 15 e 16. E todos esses anos teve destinação de recursos para a cidade universitária. Um ano teve mais, outro ano teve menos, mas mesmo nos 2 últimos anos que se falava que não tinha aumento por conta da crise, que não tinha dissídio por conta da crise, ainda tinha canalização de recursos para a cidade universitária, saindo do orçamento da UEA. Então, é muito triste, né, ver uma obra dessa, que ela foi lançada com toda pompa e circunstância, né? Ainda hoje, né, se você for no hall da reitoria, você é recepcionado com a maquete da cidade universitária. Mas ela está abandonada, ela foi embargada, né, por questões ambientais, de crime ambiental, de impactos, né, que não são tão fáceis de sanar e talvez nem sejam sanáveis. E, por outro lado, a gente tem essas várias opções, né? Realmente, na época da candidatura, né, do
do senador, foi cogitado essa troca, nessa transferência da cidade universitária para essa área que funciona o aeroclube, e que o aeroclube fosse para lá. Mas eu te confesso que eu não sei como isso poderia ser operacionalizado, né? Se aquele prédio ele pode, né, ser vendido pelo governo do estado, né, e aí nós tivemos também nesse seminário sobre o orçamento, numa semana anterior, nós fizemos um debate, né, no lançamento da exposição de fotografia sobre a cidade universitária. Tivemos lá um debate com um professor da área de ecologia que faz pesquisa na área, né, de impacto da cidade universitária, e ele nos relatou uma série realmente de situações impactantes que não tem, né, que são irreversíveis. E falou-se lá, havia uma aluna presente que mora em Iranduba, e ela compartilhou uma informação sobre uma possível negociação, construção de um presídio federal, né, na área próxima à cidade universitária. Então, isso realmente, se você começar a projetar, se uma coisa dessa se concretiza, de repente o Estado, né, negocia aquela construção que parece que vai gastar muito mais para continuar do que o que gastou para ficar daquela forma. Se ela negocia aquele prédio, e o que seria uma cidade universitária efetivamente se transformar num presídio federal, é muito triste, né? Acho que nenhum gestor gostaria de estar nessa situação, né? Idealizar uma cidade universitária e ela, no final das contas, se transformar num presídio federal. Eu espero realmente, né, com muita esperança, que isso não ocorra e que nós consigamos sanar, né, essa situação dos espaços, das instalações para o EA de uma forma mais adequada, porque hoje ainda na capital nós temos muitos prédios alugados. Essa semana mesmo nós estamos fazendo a mudança de um prédio, de uma unidade, para um prédio alugado, né, no centro da cidade. Então, a gente tem demandas, cursos crescendo, pós-graduação e falta de estrutura. Isso ainda volta para aquela questão da falta de planejamento. Ok. Em 19 de fevereiro de 2018 foi assinado e publicado o decreto 38704, que altera a fórmula de cálculo referente ao peso dos votos de professores, alunos e técnicos administrativos nas eleições para reitor e vice-reitor da UEA. Como é que vocês enxergam essa mudança aí desse decreto? Parece complicado se fazer uma mudança desse tipo às vésperas de um processo eleitoral. Por quê? Porque esse decreto que foi modificado é o decreto que valeu para as eleições que ocorreram em 2014. Então, naquele momento, as eleições transcorreram, o reitor atual foi eleito e, bem, passados 4 anos, é assim muito estranho. Porque, por exemplo, para as pessoas que acompanham futebol, outros esportes, quem vai assistir o jogo, ou quem vai jogar, tem clareza de quais são as regras que estão definidas com antecedência. Não é na véspera do jogo lá do Flamengo, Fluminense, que se vai mudar qual é a regra do jogo. Então, é muito complicado nós imaginarmos que num momento como este, em que a comunidade vai ser chamada a votar, chamada a eleger os seus dirigentes, você tenha uma mudança nas regras do jogo. Isso, a meu ver, causa uma insegurança, uma instabilidade. Ou seja, se alguém achava que tinha um problema, por que não propôs ou fez isso com muita antecedência? E qual a consequência prática dessa modificação? A consequência prática dessa modificação é que o peso que é atribuído ao voto dos alunos vai ser um peso que vai ser bastante diminuído. Porque é uma equação, não é uma coisa assim simples de explicar ou demonstrar aqui. São pessoas da área de matemática, estatística, que têm, né, o seu conhecimento específico para explicar os detalhes da fórmula, mas toda vez que aplica-se às simulações, usando a fórmula que estava em vigor e a fórmula que, veja, foi publicada
né, essa alteração nesse decreto segunda-feira, né? Isso faz com que se modifique, quando o jogo está sendo iniciado, as regras desse jogo. Achamos que isso é uma forma de conduzir por um caminho que não é bom esse processo eleitoral. Por quê? Porque o processo eleitoral, a democratização da universidade, as eleições diretas, são reivindicações históricas dos professores e deste sindicato, que foi fundado antes dos professores que o fundaram serem concursados. Eles lutaram por concurso público, depois lutaram por eleições diretas, eleição para coordenador, eleição para diretor, por fim, a última conquista, eleição para reitor. Né? Foi essa luta que vem com várias pessoas que dirigiram este sindicato e ajudaram a mover para frente a luta pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas em termos legais do nosso plano de cargos, né? Então, isso é parte da nossa trajetória, a democratização da universidade. E democratização, a nosso ver, se faz com as regras do jogo colocadas claramente, com muita antecedência, sem a necessidade de se fazer um processo eleitoral que seja tumultuado, atrabalhoado, conduzido de uma maneira assim rápida. A comunidade precisa tempo para debater o que ela quer para os seus próximos anos. Por exemplo, a comunidade quer a cidade universitária ou o que quer que seja feito disso aí? Precisa que seja lá quem se candidate, tenha tempo, tenha espaço para expor detalhadamente para a comunidade o que pretende fazer em relação a todas essas questões. A senhora quer acrescentar alguma coisa, professora Jemima? Não, a eleição na universidade... Como vai ser a eleição, a propósito? Não sabemos ainda. Não sabe. O que o sindicato tem... Será este ano? Deve ser, tem que ser, porque, se eu não me engano, no início de abril termina o mandato do atual gestor. O sindicato ele participa indicando os docentes que vão compor, né? Essa comissão eleitoral ela é composta por uma representação dos docentes, dos discentes e dos técnicos administrativos. Então, em assembleia, né, nós realizamos a assembleia em dezembro, foi feita essa indicação, mas para complementar o número de 6, ainda tivemos o mês de janeiro, né, para conseguir o 6º professor, porque são 3 docentes titulares com 3 suplentes. Né? No caso dos técnicos administrativos, 1 titular e 1 suplente, e dos discentes, 1 titular e 1 suplente. Então, fica uma comissão formada efetivamente por 5 titulares, né, representando os 3 segmentos da universidade. Essa comissão ela tem que ser nomeada pelo reitor. E é essa comissão que conduz o processo eleitoral. É ela que elabora o edital, ela tem que fazer tudo de acordo com o decreto, né, que foi elaborado e publicado em 2014 para este fim. E agora, recentemente, foi alterado um artigo do decreto, que é justamente o artigo da fórmula. Né? Então, essa comissão ela tem que publicar esse edital com uma certa antecedência, né, e o mínimo, né, são 30 dias antes da data da eleição. Então, a gente já está aí, já às portas do mês de março, né, um mandato que termina fechando o mês de março, dia 2 de abril já temos que ter outro reitor. Então, acredito que, se houver essa eleição, né, até agora não tivemos o edital, né, se houver, vai ser um prejuízo muito grande, porque não haverá tempo hábil para debater, né, se houver mais candidatos, né, como é que eles vão ter o período para a propaganda, para andar nas unidades acadêmicas, capital, interior, quem é que tem pernas, estrutura, né, apoio para fazer esse deslocamento. Né? Então, a gente acha muito triste se não tiver um tempo, digamos assim, aceitável para que haja realmente o debate qualificado, que promova-se realmente a democracia no âmbito da universidade, da comunidade universitária. Daqui a pouco eu vou ouvir as palavras finais de vocês duas. Eu vou ler aqui agora os últimos comentários das pessoas que estão acompanhando. Otávio Rios diz o seguinte: o governo do estado do Amazonas abriu canal de negociação com várias categorias
para começar a repor as perdas que se arrastam há anos. Polícia, Suzan, Seduc. Enquanto isso, a OEA, que foi a vedete da última campanha política, está às traças. É vergonhoso que o governo não receba os professores da OEA. Avante Sind-UEA. Jocilene Gomes, parabenizo o sindicato e as professoras Lúcia e Jimima pela luta. Vocês nos representam. Antônio Henrique Fonseca, parabéns companheiras por pensar nossa OEA. Acredito que é necessário construir um verdadeiro projeto de universidade para o Amazonas, com seu sentido e projeção social, o qual não está claro. Para onde vai a OEA? O que ela pretende ser no Estado e na nação? Toda a comunidade precisa contribuir na construção desse projeto. Sind-UEA, avante. E que mais aqui? Laiane Loyola. 4 anos se passaram e continuamos sem cidade universitária e acelerador de partículas. Promessas de campanha do atual reitor. Fabiana Lucena. Transparência, governo do Estado do Amazonas, por favor, ouça o que temos a dizer. E agora eu quero ouvir as palavras finais aí da professora Lúcia Puga nessa entrevista aqui com o tema Universidade do Estado do Amazonas. Certo, eu acho que, do nossa parte, o importante agora é que nós possamos abrir um canal de negociação com o governo, porque realmente há um clima de insatisfação grande e nós precisamos desse diálogo franco, aberto, direto sobre a universidade, sobre os direitos dos professores, mas, acima de tudo, nós temos uma história que é de construção da universidade. A universidade é feita pelas pessoas que estão lá. Então, pessoas que doam o melhor de si todos os dias a serviço da educação neste Estado, um Estado tão carente de serviços educacionais, um Estado carente de tantas coisas. Então, esta universidade é muito importante, é uma preciosidade. Então, esta universidade, ela precisa ser pensada com muito carinho em todos os seus detalhes. E esta universidade precisa de mais transparência. Ela precisa de uma maior discussão com a comunidade sobre os seus rumos. Essa universidade, que é tão importante para todos nós, ela precisa ter uma visão do que ela realmente quer ser, como foi falado agora, nos próximos anos. O que queremos desta universidade? Nós queremos uma universidade que realmente ajude a trazer desenvolvimento, que seja de excelência, que não dê só o básico, do tipo, olha, tal município não tem curso de nada, então a gente leva qualquer coisa e tá bom? Não. Para cada aluno tem que ter o melhor. Isso significa, em termos de luta sindical, condições de trabalho para os professores, para os alunos, significa condições não somente de acesso, mas de permanência na universidade. Permanência por meio de bolsas, de moradia universitária, permanência e qualidade com as bibliotecas que precisam estar adequadamente equipadas, com livros atualizados das áreas em quantidades para que os alunos pesquisem, as condições de se fazer pesquisa do próprio espaço que precisa ser organizado na universidade. Porque o que aconteceu é que, com essa situação da cidade universitária, por muito tempo não se investiu na estrutura. Por quê? Por que você vai mexer aqui nesse espaço ou gastar se você já vai para a cidade universitária? Então, nem saiu universidade universitária e também a estrutura da universidade ficou bastante precária de uma maneira geral. Então, nesse sentido, o sindicato, desde o seu início, está aí presente, atuante e vigilante para que a universidade possa ser tudo o que ela está vocacionada a ser. Ok. Professora Jimima? Bom, quero agradecer, né, o espaço aberto aqui para o sindicato compartilhar, né, de uma forma mais ampla as suas pautas, suas lutas. Dizer que esse sindicato ele é formado por professores, né, em sua grande maioria. Né, eu acredito que nessa direção nós temos, nessa gestão, que é formada por 13 pessoas, né?
ela é a cara do que é a universidade hoje. É uma universidade multicamp, né? Ela está em vários municípios. Então, a composição da nossa diretoria é uma composição de professores que estão nos vários municípios onde há a universidade, a UEA. Então, nós temos professores da direção do sindicato em Tabatinga, em Tefé, em Paritins e em Manaus. E esses professores, eles não são afastados das suas funções porque estão no sindicato. Eles dedicam o seu tempo, né, à defesa da luta pelos direitos do coletivo, de um coletivo que se chama os docentes da UEA. Então, nós somos professores que temos sala de aula, né? Eu e professora Puga trabalhamos na graduação e na pós-graduação, orientamos alunos, né? Hoje eu estava numa banca de qualificação e à tarde estou aqui, né, fazendo essa fala, né, para que as pessoas tenham noção do que a gente tem feito em prol de um coletivo. A gente não deixa as nossas atividades, a gente só acrescenta, né, essa luta sindical. Então, propor mobilização, elaborar pautas e chamar, né, os sindicalizados para a Assembleia para decidir, também faz parte da nossa rotina diária, e isso eu acredito que quem está, né, essas pessoas que mandaram essa manifestação, agradeço todos os colegas, são todos professores que têm esse nosso perfil, né? Estão trabalhando, pensando a universidade, pensando a qualidade, né, do ensino, a qualidade nas condições de trabalho e também a qualidade no que diz respeito ao retorno dos nossos direitos, a garantia dos nossos direitos. Então, o Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas, ele está aí para justamente fazer valer a vontade, né, e os direitos dos nossos sindicalizados, dos nossos docentes. E ressaltando que sempre que há um ganho, né, o ganho não só vai para os sindicalizados, vai para toda a categoria. Né? Então, nós trabalhamos para toda a categoria dos docentes da Universidade do Estado do Amazonas. Há ações judicializadas porque nós temos experimentado uma falta de diálogo, né, nesses últimos anos. Coincidentemente, uma gestão inteira, né, que apoiou, né, por um governo inteiro, um governo que não dialogou com o sindicato. Esperamos que esse perfil seja modificado, né? Eu espero mesmo que com essas ações, essas promessas, até então não concretizadas, né, do pagamento desse escalonamento de 2017, né, que foi prometido essa semana, mas eu espero que isso seja uma sinalização de uma abertura, né, do diálogo, e é o que a gente quer, né, com o governo do Estado. Então, eu agradeço, e agradeço também a manifestação dos professores, né? Tem professores, alunos, muitos que foram citados aí são do interior também, tem professor de Parintins aí, acho que de Tefé também, que foi falado. Então, eu agradeço, né, e estamos aqui dispostos a fazer valer o que é o lema da nossa diretoria, nenhum direito a menos. Ok. Bom, o BNC Entrevista recebeu na tarde de hoje a professora Jemima Silva e a professora Lúcia Puga. Ela é presidente e diretora do Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas. Essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho na nossa página no Facebook e também no site do bncamazonas.com.br. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e obrigado a você que nos acompanhou, deixou seu comentário e a sua reação. Não esqueça de curtir a nova página do BNC Amazonas no Facebook. Procura lá, BNC Amazonas, curta e compartilhe. BNC, você precisa saber.